que é esse aquário onde nós estamos imersos? Sociedade, o planeta Terra, o mundo em que vivemos. Nós estamos mergulhados nesse aquário. E o que nós temos aqui nesse aquário? Nós temos uma série de crenças, não temos? Uma série de costumes, uma série de hábitos, uma série de ideias, que nós fazemos sem questionamento. Você já reparou isso? E a ideia, por exemplo, será que o peixe que está lá no aquário, ele se tocou disso? Como que esse peixinho, para ele o mundo não é aquele aquáriozinho onde ele está mergulhado? Aquela comidinha que cai lá de algum lugar, ele só vê uma sombra ali e vê aquela comidinha caindo, vai lá, come. Será que de uma certa forma a gente também não está num aquário como o peixe? Num grande aquário, onde de repente as coisas acontecem e eu nunca parei para me perguntar por que as coisas são assim? Por que tudo acontece dessa forma? Então, nessa reflexão, o que é importante a gente ter em mente? Que muitas coisas que nós acreditamos foram colocadas para a gente da maneira que foi conveniente naquele instante. E nós levamos tudo isso como verdades. Inquestionáveis, muitas vezes. Você quer ver um exemplo de senso comum? Por que isso é verdade? Porque está escrito aqui. Quem escreveu isso que está aí? Não sei. Veio de algum lugar. Mas se está aqui, é verdade. Por que você faz isso? Porque todo mundo faz, por que eu faria diferente? Isso é verdade para quem escreveu. Isso é verdade para quem escreveu. Né? Por que você faz isso? Porque todo mundo faz. Então, por que eu faria diferente? E a gente vai indo. Né? Então, isso é o que a filosofia vai fazer com que eu mude. Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer diferente? Não significa que aquilo que está sendo feito esteja errado. Mas eu gostaria de saber por que eu faço assim. O que é importante a gente entender? Eu tenho crenças. E o que é a Matrix? Esse mundo onde eu vivo, eu não tenho uma série de crenças. Eu vou te explicar o que é crença. Quando o Marcelo era pequeno, a mãe dele, quando ele tinha 5 anos, ofereceu para ele um prato com berinjela. Só que aquela berinjela estava muito mal feita. A pessoa errou o tempero e não ficou legal. Aí ele comeu aquela berinjela e não gostou. O que a mãe dele falou? Ela falou assim, olha, o Marcelo não gosta de berinjela. E espalhou isso para a família inteira. E toda vez que ele chegava na casa de alguém e tinha berinjela, o que a mãe do Marcelo falava? Marcelo não gosta de berinjela. A família inteira acreditou nisso, inclusive o Marcelo. Hoje, ele já deve estar com seus 28 anos, mais ou menos. 30. E ainda não come berinjela. Mas isso até a semana passada. Porque a semana passada ele assistiu uma aula de filosofia e ele começou a tentar quebrar os seus paradigmas. E ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou experimentar esse negócio. Porque eu comi com 5 anos. E nunca mais eu experimentei isso. Comeu e achou uma maravilha. Toda semana compra berinjela e pede para preparar. Vamos fazer um spoiler. Entendeu? Só um pouquinho. Ou seja, você já parou para pensar quantas crenças eu vivo? Quantas crenças eu vivo? E aquilo para mim é verdade.
Para você pode não ser, mas para mim é. Para você, muitas vezes, aquela crença minha é algo ridículo. Mas eu creio tanto naquilo, que aquilo é uma verdade. A minha mãe tem 85 anos e ela não toma banho depois que come, depois que janta, depois que almoça. Você acha que eu sou louco de tentar convencer minha mãe a tomar banho depois que ela jantar? Com certeza ela vai passar mal, porque ela acredita piamente nisso. O que eu tenho que buscar, quando eu quero sair desse aquário, é a reflexão a respeito. Eu posso até continuar depois fazendo isso, mas de maneira consciente. Eu acho assim, que diante de uma coisa nova, a gente, se é receptivo a essa coisa nova, ela pode mexer com as nossas bases, certezas, crenças, né? E quando isso mexe, a gente passa a refletir sobre aquela coisa nova. E essa coisa nova gera dúvidas, questionamentos, pode até gerar medo. A partir do momento que ela gerou questionamento, a nossa mente amplia, porque ela começou a pensar em novas possibilidades. Né? Não que a gente vai achar que aquilo que é novo é certo, mas a gente vai refletir sobre aquilo também. Pode ser que a gente entenda como certo, pode ser que a gente fique sem resposta nenhuma, e pode ser que a gente entenda como errado. Mas realmente, diante de uma coisa nova, se você é receptivo, ela se amplia e não volta mais ao tamanho original. Sim. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, na Matrix, lá no filme da Matrix, existe um personagem que quando ele vê essa realidade nova, ele fala, eu quero continuar na Matrix. Eu quero continuar lá. Eu não quero nem saber disso que você está me dizendo. Eu quero continuar lá do meu mundinho. Você já rejeita de cara. Eu já rejeito de cara. Porque tudo isso vai dar muito trabalho para mim. Então o que eu quero? Não, eu quero continuar aqui no meu mundinho. O que é ponto de vista? Na verdade, é a minha maneira de ver. Eu, quando olho para vocês aqui, eu estou vendo cada um por um ângulo. Você que está ao lado da pessoa, você já tem uma visão diferente daquela que eu tenho. E sobre determinados assuntos, sobre determinadas visões que a gente tem do mundo, da vida, isso também vai acontecer. Porque quando eu olho para uma determinada coisa, o que eu vejo ali? Eu vejo, além do fato objetivo, eu tenho toda a minha subjetividade que eu vou jogar em cima daquilo ali. E isso vai depender de uma série de coisas, como a minha criação, os meus valores, né? As minhas origens. Isso é muito complicado porque faz com que eu emita, em determinadas ocasiões, juízos de forma que não deveria emitir, porque é somente uma vista que eu estou tendo dali. Todo ponto de vista, na verdade, é a vista que eu tenho a partir de um ponto. Vou pegar um exemplo comum. Eu pego um amigo que nunca veio a São José. Quando eu trago esse amigo aqui, eu levo ele num determinado lugar da cidade. Vamos pegar um lugar bonito aqui, o Parque da Cidade, por exemplo. Eu levo ele no Parque da Cidade e ele conheceu só aquilo ali, de São José. Quando esse cara vai embora, e aí, o que você achou de São José? Bacana, tem um parque muito legal, muita gente se preocupando com exercício físico, pô, bacana. Mas se eu trouxer esse cara aqui e levar ele num outro lugar da cidade que não seja tão agradável, de repente a visão que ele vai ter é outra, não é? Ele não tem uma visão panorâmica, porque essa visão panorâmica eu só tenho quando eu vivo no lugar. Aí eu tenho uma média de tudo isso. Eu não sei se você já reparou, mas quando você vai numa cidade estranha, você vê muito mais coisas diferentes do que quem mora ali. Se na rua da tua casa tiver um buraquinho, você já se acostumou tanto a passar com o carro em cima daquele buraquinho que você nem nota mais. Mas alguém de fora, quando chega, fala, nossa, tem um buraco aqui. Você fala, é mesmo. Por quê? Você já se habituou a ver daquela maneira. Então, o ponto de vista, ele é muito relativo. E é isso que a gente vai ter que entender. Antes de emitir juízo. Quando eu estou assistindo o jornal, eu não estou vendo a notícia que, da maneira objetiva, talvez seja mais importante. Mas eu estou vendo aquilo que o editor-chefe achou que era o mais importante.
E aí, né, eu vou ter vários interesses por trás. Foi bom esse exemplo do Marcelo. Uma vez eu estava olhando, por exemplo, uma notícia num canal e ele falava assim, na época, eu vou chutar o número, mas eu não lembro exatamente, 30% dos brasileiros vivem abaixo da linha de miséria. Isso é uma notícia muito ruim para o nosso país. Eu mudei de canal e o outro canal falou, olha, nós estamos muito bem, porque 70% da população está acima da linha de miséria. Isso é uma notícia muito boa para o nosso país. Ou seja, ele me deu a mesma notícia, um por um ângulo que lhe era conveniente e o outro por outro. Tudo aquilo, aquelas ideias que eu venho trazendo ao longo do tempo, eu nunca refleti sobre aquilo. Opinião. Quando é opinião, a princípio não é nem verdade nem mentira, é somente aquilo que eu penso. E isso, quando eu vou dar a minha opinião, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma discussão sobre um determinado assunto. Quando aquilo é um fato, olha, isso é um fato, está escrito aqui, e existe uma fonte, beleza. Agora, a minha opinião a respeito é outra. Então, isso tem que ser colocado de uma maneira muito coerente para que você faça essa distinção. Senão você pode achar que a minha opinião é algo real. Então, é somente a minha opinião. Mas essa opinião, muitas vezes, ela não tem muito fundamento. É uma opinião simplesmente em cima do achismo. Eu não fui fazer uma pesquisa a respeito daquilo. Simplesmente a minha opinião. Mas voltando, a ideia do senso comum, o que é? Pode ser que ele seja verdade? Pode. Pode ser que isso seja bom? Pode. Mas é interessante sempre se refletir. Eu trabalho lá na empresa sua, você me paga um salário e eu luto pelos seus interesses, não pelos meus. Tá? Então eu estou ali para trabalhar, para lutar pelos seus interesses, você me paga para aquilo. E durante aquele horário de expediente, o meu interesse passou a ser o seu. Tá? Alienação é um dos conceitos que a gente pode colocar. Eu tenho um bem alienado, ou seja, esse bem já passou a não ser meu mais. Alien, o que é alien? Não é alguém de fora? Já que a gente está falando tanto em ficção científica, né? Ou seja, é uma ideia que vem de fora. E eu aceito essa ideia sem reflexão, porque todas as ideias são de fora. A maioria delas são de fora. Quando eu pego a ideia de um filósofo, por exemplo, eu estou pegando a ideia de outro. Só que a ideia o que é? É eu refletir a respeito daquilo. Eu gosto muito do exemplo da moda. Vamos pegar lá um filme dos anos 90. Como é que vai estar o cabelo das meninas? Tudo encaracolado, né? E você olha, está todo mundo de cabelo encaracolado. Tem alguns... Eu, por exemplo, nos anos 70, eu era molequinho. Dá uma inveja, né? Você pega, por exemplo, os meninos, por exemplo, nos anos 70, usavam cabelos longos também. Hoje, se você pega uma foto nossa aqui hoje, já mudou tudo isso. Então, a moda, ela faz com que todo mundo haja da mesma forma. Uma vez a gente tinha uma moda de uma determinada cor, uma cor lilás, bem forte que se usava, lá nos anos 90, por aí. E a gente foi fazer uma foto em grupo e teve uma moça que falou, não, pelo amor de Deus, eu não quero, deixa eu tirar essa blusa. Mas por quê? Porque essa blusa lilás que eu estou usando, não tão bonita quanto essa sua, ela vai sair de moda e depois eu vou achar que não está bonito. Eu falei, mas se você vai achar que não está bonito, por que você está usando? Não, porque está na moda. Você entende como que a moda, ela acaba fazendo, de uma certa forma, que eu procure algumas coisas que, na verdade, eu não faria. O consumo. Né? A gente, de uma certa forma, é escravo do consumo, não é? Mas isso não é uma forma de inclusão social? Será? Posso dar um exemplo de alienação? Então, é tão difícil, né? Às vezes a gente tenta sair e você é visto como ET. Então, mas aí quando eu sou visto como ET, é uma questão de posicionamento. Eu não estou dizendo para você não andar na moda. Veja bem, o que a gente está tentando colocar aqui é essa consciência. Por exemplo, não, mas deixa o outro lá, eu estou para colocar a minha consciência. O outro te exclui por ele. Não.
é assim, só um pouquinho. Por exemplo, calça. Se você pega lá nos anos 70, era calça com a boca estreita. Aí passou um tempo, a calça com a boca larga. Passou um tempo, a calça com a boca estreita de novo. Né? Eu não estou dizendo para você pegar uma calça pantalona, botar o cabelo black power e sair andando pela rua. De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que a gente tem que estar consciente de tudo isso. Olha, eu sei que isso que está acontecendo é uma moda. Isso é algo que tem a ver com alienação. Mas não significa que eu não precise fazer aquilo. Mas eu tenho que estar consciente de tudo isso. Você precisa bater de frente. Eu não preciso bater de frente, tá? Porque você imagina, eu chego aqui hoje com uma... Aí eu vou aparecer muito mais. Né? Oh, não, eu quero ser um cara diferente, eu não quero estar. Aí eu boto uma roupa. Não é essa a ideia. A ideia é eu ter essa consciência. E aí eu vou optar se eu acho que aquilo é viável ou não. Tá? Não é você ficar batendo de frente e dizer, não, vocês são um bando de alienados. Não é essa a ideia. Tá? Quando se fala com relação à moda. Por exemplo, nós, né? Vamos sempre colocar, né? Por exemplo, a questão do consumo. A questão do bairro onde eu moro, está todo mundo doido para falar. A questão do bairro onde eu moro, a questão da marca do meu carro, tudo isso tem um sentido. Por exemplo, para que foi feito o carro? Para se locomover. O que virou o carro? Um símbolo de status. Eu não estou dizendo que você tem que andar num Gordini, mas que você tem que ter isso em mente. Olha, será que eu tenho realmente necessidade disso? E é só você que responde, não é outra pessoa que vai responder. Mas quando eu tomo consciência desses instrumentos, eu posso passar a agir de uma outra forma. Eu me fortaleço e vou ser aquele cidadão, pode ver que tem uma palavrinha aí que ele sempre fala, esse cara está inconsciente. Por que ele está inconsciente? Porque ele está indo. Lembra da música do Zé Ramalho? Vida de gado, né? Eu estou me deixando levar. É a ditadura das marcas também. Eu acho que nessa época, acho que mais do que a moda é a marca. Também. O cara, às vezes ele compra a camiseta ou a camisa, se a etiqueta estiver clara de dentro, ele não leva, porque ele quer comprar a etiqueta. Todo mundo tem que ver. Tem que ver. É. Quer dizer, o que era combatido, eu lembro que às vezes na década de 70 a gente põe a camiseta e ficava com a etiqueta para falar, você está ganhando aí para fazer propaganda da marca, e de repente hoje é isso que as pessoas querem. É mostrar a marca. É mostrar a marca. Por Se ela quer lá o tênis Nike, mas se não tiver escrito ou não tiver aqui não tem graça. Eles vão ter que mostrar que você se compra a marca, muito mais do que o modelo. Uma pergunta apenas. Nós estamos sendo governados por uma quadrilha de ladrões, de bandidos, de corruptos. Todos nós temos consciência disso. Somos todos alienados ou apenas impotentes? Nós sabemos que está tudo errado. Precisamos mudar. Eu vou responder isso com uma crônica que eu vi na Copa de 2014. Veio um estrangeiro aqui e, observando o nosso comportamento, ele disse assim, esse povo não sabe a força que tem. Tá? Eu imagino que no momento em que nós descobrimos a força que nós temos, e é por isso que é importante esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui hoje, para que a gente possa descobrir aquilo que nós somos, o potencial que cada um de nós tem. E à medida que nós deixarmos que o interesse coletivo fale mais alto do que o interesse particular, à medida que nós sejamos cidadãos um pouco mais conscientes, com certeza isso tudo muda. A mudança, ela vem, geralmente ela acontece de baixo para cima. Poucas foram as mudanças que vieram de cima para baixo. Tem um filósofo, a gente vai falar já o nome dele aqui, Antônio Gramsci, que diria, se você quer destruir um povo, você não precisa pegar uma arma e sair atirando. Destrua os seus princípios. Destrua a sua autoestima. Destrua a sua cultura. Que esse povo, naturalmente, ele vai desmoronar. Então, isso passa por nós. À medida que nós entendemos tudo isso, e de uma certa forma, todos nós somos formadores de opinião, as coisas melhoram. Eu posso discordar de você,
mas eu quero continuar sendo teu amigo. Tá? Eu posso desqualificar a sua ideia, mas não posso desqualificar você. Toda vez que eu viro assim, eu falo, pô, você é um burro, acabou a discussão. E isso não é conversa de gente. Eu posso dizer, olha, esse argumento que você está dizendo, ele pode cair aqui, aqui e aqui. Ou eu não concordo com isso. E aqui no nosso país, infelizmente, se você não concorda comigo, você é burro. Se você não concorda comigo, você é um idiota. País nenhum chega a nenhum lugar desse jeito. Porque eu fico com a minha opinião cristalizada e você fica com a sua. Eu tenho medo de debater. E quando que nós vamos crescer? Né? Eu escuto você, você me escuta e a gente sai daqui um pouquinho maior. Em tudo aquilo que a gente conversou, essa ideia de ideologia, né? Esse grupo de ideias, esse grupo de pensamentos, que a gente acaba abraçando, né? E quando fala aqui em classe dominante, classe dominada, não é só lá no marxismo, não. A gente tem que entender quem pode ser a classe dominante. Aquele que tem a palavra hoje. Se você pega, por exemplo, os órgãos de imprensa, como ele diz aqui a televisão, ela acaba sendo, de uma certa forma, a classe dominante. E eu acabo, muitas vezes, indo de acordo com os interesses desses caras. Eu tenho essa classe que para ela é interessante tal coisa, mas para mim, se eu refletisse, talvez não fosse. Mas eu acabo defendendo, muitas vezes, as ideias desse grupo por não refletir. Quando a gente pega a situação do nosso Brasil, a gente vai observar muito isso. E eu acho que a gente está caminhando para frente. Eu li uma crônica há algum tempo num jornal, se eu não me engano, argentino, acho que foi o Clarim, que dizia, olha, isso um pouquinho mais atrás, há uns 2 anos, eles falavam, puxa vida, aquilo que os brasileiros estão fazendo, nós ainda vamos ter que fazer. Talvez essa corrupção, que você falou, que domina no nosso país, será que é muito diferente na Colômbia, no Equador? Não vou nem citar a Venezuela, né? Ou tem outros países aí fora da América do Sul. A gente sabe que isso é um fenômeno que existe. A ideia aqui não é criticar esse ou aquele governo, esse ou aquele político, mas a ideia é que nós possamos entender o homem de um modo geral, né? Porque o político não é um homem como nós. Não são cidadãos, deputado também não é um cidadão, esses caras vieram de Marte? Não, vieram daqui. Então, a ideia é eu entender o ser humano. À medida que eu entendo o ser humano, a gente vai entender como que as mudanças acontecem. Por que eu penso assim? Por que essa ideia que eu estou defendendo? Será que é uma ideia que realmente vai ser boa para mim? Será que isso vai realmente ter sentido? Então, a ideologia tem muito a ver com isso. Aqui a gente vai ter a resposta àquela moça que falou, mas e aí, eu ando fora de moda? Não, é o bom senso. Então, o bom senso que vai me dizer, olha, eu sei que eu estou sendo, que isso que está acontecendo é um instrumento de alienação. Mas o meu bom senso diz, né, que eu posso ir por esse caminho. Opa, agora já é algo pensado, algo refletido, não é mais algo que aconteceu, né, de maneira atabalhoada. Eu já não sou mais conduzido. Eu estou fazendo aquilo porque através de tudo isso, através das minhas reflexões, eu estou chegando a essa conclusão. Isso é diferente, né? Então você pega aqui quando ele fala que quando o homem ele utiliza essas ferramentas, aqui no segundo parágrafo, esse senso metódico de reflexão acaba adquirindo o bom senso e se aproximando da filosofia. Ou seja, se aproximando dessa busca realmente pela sabedoria. A filosofia nesse sentido. É a gente utilizar essas ferramentas para fazer com que isso possa acontecer. Agora, por que a ideologia é um obstáculo a isso? Por que a ideologia é difícil, ela complica o meu caminho para encontrar o bom senso? O que faz com que o Hitler ache que aquilo que ele está fazendo está certo? É ideologia. Se você aprendeu algo, se você, através do seu senso crítico, analisando tudo isso que foi falado, conseguiu chegar a algumas conclusões, é importante que você entenda, que nós possamos entender,
que muita gente ainda não chegou. E muitos chegaram antes de nós. Nós não somos a última bolacha do pacote. E respeitar o outro, e sempre colocar isso de maneira fraterna, como está aqui. Se eu tenho conhecimento, eu tenho que ter um pouco mais, vamos dizer assim, de paciência com aquele que não tem. E de uma forma razoável, a gente tentando passar isso para o outro. Essa talvez seja a principal finalidade. Não é eu saber e achar que, puxa vida, agora eu sou um ser acima. Não. A sociedade ela vai mudando à medida que todos nós vamos mudando. Eu espero que essa primeira aula tenha sido, né, tenha sido bom para todo mundo, né? E o pensamento nosso é esse, que a gente possa realmente debater, conversar. E filosofia é isso, eu boto minha ideia, ele bota dele, e a gente não precisa necessariamente um convencer o outro daquilo que a gente disse. Mas é importante que a gente possa colocar as ideias.